Fala, Unidade! Supimpa? Meu nome é Paulo e você tá no canal da Unidade, o seu único portal de Kindle aqui no YouTube. Se você já faz parte da Unidade, já deixa seu like sincero aí no vídeo e checa a sua inscrição também. Esse é o review do capítulo 672 de Kindle, intitulado Asas Douradas, um capítulo onde o Hara enganou quase todo mundo, deixando a sexta vaga dos grandes generais de Kim vaga, sem ninguém. Eu vou falar mais sobre isso durante o review, mas ainda sobre esse título, o meu brother Felipe Albuquerque, ele me trouxe uma informação que supostamente em uma entrevista o Hara tenha dito que o título original de Kindle era para ser Golden Wings, ou seja, o título desse capítulo aqui. E em algum momento, né, na pré-produção do mangá, o Hara ele mudou o título para Kindle. Eu cacei essa entrevista nas interwebs, mas eu não encontrei não. De qualquer forma, mesmo que seja apenas um boato, provavelmente o Hara utilizou essa ideia original nesse capítulo aqui e você vai entender como. Existe uma regra que todo bom escritor segue, e essa regra diz o seguinte: nunca utilize as suas 5 primeiras ideias na resolução da sua trama, do seu mistério. O motivo dessa regra você já deve imaginar qual é, porque os leitores eles não são bobos. Quanto mais eles leem, mais referências eles têm. Então, se um autor utilizar as primeiras ideias que vier na mente dele para resolver a trama, isso provavelmente significa que muitos, se não todos os leitores, eles vão ter antecipado a solução nas suas próprias cabeças, e quando ela rolar na história, eles não vão ser surpreendidos. Na verdade, eles vão ficar decepcionados e achar aquele livro, aquela história, aquele mangá previsível. Portanto, é obrigação do autor pensar muito, mas muito mais do que qualquer outra pessoa no planeta, até que a solução seja tão surpreendente quanto óbvia, ou seja, as dicas devem estar todas lá desde o começo, porém de forma oculta, de forma sutil, para que o leitor não consiga conectar todas as peças facilmente, mesmo que todas as peças sempre estivessem na frente dos seus olhos. E esse, meus caros, esse é o tipo de escritor que o Yasuhisa Hara é, e esse é o mangá de Kindle. Além de enganar quase todo mundo, o Hara ainda fez questão de debochar na nossa cara ali, colocando o Rokuomi e o Rek bem na hora que o Eisei estava anunciando o sexto general, né? Aí você vira a página e você descobre que a vaga vai ficar vazia. Isso é tipo o Hara dizendo: ó, o palpite de vocês até que foi bom, mas não existem candidatos à altura essa vaga ainda. E o legal é que a gente já sabia disso, né? Segundo o Eisei, o maior diferencial que um grande general precisa ter é a destreza. E por que nós da KBS escolhemos o termo destreza na tradução? Bom, para quem já é do RPG aí, já sabe que o termo destreza significa justamente agilidade, habilidade na realização de algo. Ou seja, a característica perfeita para se compor os grandes 6 generais de Kim é justamente o que o Shohei-kun afirma nesse capítulo aqui, que é a maior arma desse sistema, que é a velocidade. E não velocidade física, tá, unidade, mas a velocidade na tomada de decisão, coisa que tanto o Shin quanto o Ouron e o Rek e também o Rokuomi ainda não tem essa capacidade. Notem que eu não mencionei o Mouten, porque eu acredito, e você deve concordar, que o Mouten ele já tem essa habilidade, né, aflorada, e já tem colocado isso em prática já há algum tempo, diferente dos outros que eu mencionei. Então, se fosse para especular aqui, eu diria que o Mouten é o mais apto para ocupar uma futura vaga aí no sistema de 6 grandes generais. E uma das coisas que mais me empolgam nisso tudo é, imagina o feito que o Shin vai precisar fazer para poder ser promovido a grande general. Não só grande general, mas entrar para os 6 grandes generais.
Imagina, unidade, essa cerimônia de premiação. Outra coisa é que é afirmado nesse capítulo e também endossado pelo Osen que o sistema deve haver 6 grandes generais, nem mais e nem menos. E apesar da 6ª vaga estar aberta, o Eisei tranquiliza os demais, dizendo que muito em breve surgirá um 6º grande general que vai lutar ao lado dos outros 5 e conquistar os 6 reinos da China, ou seja, a China toda. Essa fala, unidade, me fez perceber algo que eu não tinha notado antes, que muito provavelmente cada um dos 6 generais vai invadir um grande reino da China. E, se a gente já sabe disso, é provavelmente o que vai rolar, eu declaro aqui abertas as apostas para a gente saber, para você comentar qual general vai invadir qual reino. Mas antes de eu fazer as minhas apostas aqui nesse vídeo, eu quero deixar um aviso. Não é porque a história já aconteceu que você deve comentar o futuro dos personagens de Kingdom de acordo com a história. Isso é sim considerado spoiler, pois a gente sabe que o Hara geralmente segue a história do Shige lá, a história da China de forma fiel. Então, por favor, não seja aquele cara que estraga a experiência dos leitores casuais de Kingdom. Sem spoiler. Dito isso, baseado na obra de Kingdom em si, as minhas apostas são as seguintes. Moubu vai invadir muito provavelmente Shu, não só por causa da pendenga que ele tá com Manu, mas também por causa do one shot com o Shoryukun lá, que você sabe. Sem spoiler. Já o Tou eu acho que vai invadir Wei por causa daquela promessa de guerra que o Go-Homei fez ao Tou depois do final da aliança de 3 anos entre Qin e Wei. E se você não se lembra disso, tá aqui um vídeo que fala sobre essa época aí do mangá. Agora, considerando que Qi já é aliado de Qin e vai esperar Qin dominar todos os outros estados para poder entregar, o estado, o reino dele de bandeja, eu acredito que o Osen vai invadir e dominar Yan. Lembrando que o Osen já teve um duelo contra o Ordo lá na Guerra de Coalizão, que era um cara especializado em montanhas. Então eu acredito que Yan seja um país muito montanhoso e o Osen já foi descrito por ser um expert em batalhas tanto nas montanhas quanto em fortes. Tá? Então eu acho que tem essa correlação forte aí do Osen na conquista de Yan. Já o Kanki deve ficar com a tomada de Zhao, basicamente por causa do que o Hiboku disse muito tempo atrás, de que ele conhecia a fraqueza de Kanki. E se você sabe o destino histórico do Kanki, você sabe que existem 2 batalhas muitíssimo esperadas do Kanki versus um dos maiores personagens de Kingdom até agora. Sem spoiler. Já a Yontan sobra para invadir Han e eu sinceramente não tenho muitos argumentos para embasar essa teoria não. Se você tem, comenta aí. Outra coisa legal que rolou nesse momento histórico de Qin, nesse momento memorável da história mesmo de Qin, é que o Shin é mencionado pelo Kanki, O Kanki diz que foi o Shin que mencionou para ele a primeira vez de que Qin ia dominar todos os outros reinos. E na época, essa conversa deve ter rolado lá em Kokuyo, provavelmente. O Kanki não deve ter dado muita bola para isso não, e viu isso realmente se realizando. Então o Kanki menciona na presença de todo mundo ali que o Shin disse isso primeiro. Então o Shin foi lembrado, o Shin participou desse momento de certa forma. Depois disso, tanto o Shoryukun quanto o Shonbunkun justificam aquele olhar preocupado que eles deram para o Kanki no capítulo passado, quando ele foi anunciado como o 5º grande general. Tá? O Shonbunkun, com um suorzinho ali, meio com cagaço, ele anuncia que existe uma lei, uma regra para esse sistema de 6 grandes generais. E as 2 regras são: atrocidades contra civis não serão toleradas, e revoltas, motins contra o estado, o reino de Qin, também não.
E enquanto o Hara evidencia o Kanki ali em relação às atrocidades contra civis, o Hara também evidencia o Ousen em relação às revoltas, porque a gente sabe que existe um boato de que o Ousen ele quer recrutar os guerreiros mais fortes, mais habilidosos da China e fundar um reino próprio. Então o Hara sabe que a gente sabe disso e colocou esses dois em evidência aí nessa página. Mas é aí que o protetor da nação aparece, o legado de Oki, o cão de guarda de Qin. O Tou, chama a responsa para si, bate no peito e falou, ó, não se preocupa, porque se qualquer um dos 6 grandes generais cometer alguma dessas infrações, eu pessoalmente vou reunir os outros e vou cobrar. Eu vou eliminá-lo. E a Yontawa fecha com o Tou ali dizendo, tamo junto e se vagabundo vacilar vai ser cobrado. E aí o Eisei aproveita para admitir que ele sabe que os 5 grandes generais atuais não possuem aquela lealdade inabalável que os 6 grandes generais do passado tinham com o Rei Shō. Porém, ele utiliza do seu discurso no jutsu ali. A gente sabe que o discurso do Eisei, as palavras do Eisei são consideradas um buff aqui em Kingdom, tá? E ele fala duas coisas. Primeiro, que ele diz que a formação atual dos 6 grandes generais de Qin vai ser tão grandiosa quanto a antiga. E em segundo, ele afirma que muito em breve vai ter um grande general à altura para lutar do lado deles. E pelo que a gente vê aqui nessa página, tanto o Eisei e o Shobunkun quanto a Yontawa e o Tou já sabem quem é. Em seguida, o Eisei revela o que ele mandou esculpir ali no capítulo anterior e depois de explicar a lenda da fundação de Qin, vemos que a escultura pedida pelo Eisei era nada mais que uma andorinha dourada, o que justifica o nome desse capítulo aqui. E sobre essa andorinha, unidade, eu tenho algumas observações para fazer. Primeiro que é dito e mostrado que é uma andorinha de 6 asas, cuja cada asa é um adorno que o Eisei vai entregar ali para cada um dos generais, simbolizando o propósito de unificar a China e que deveria ser entregue de volta para o Eisei quando cada general terminar o seu dever. Porém, logo o Hara, que é um mestre do design, cara, entregou uma solução visual muito estranha e confusa nessa andorinha aí, unidade. E eu gastei toda a minha mana tentando ali entender as referências dela, o simbolismo desse design, e a única forma que essa andorinha fez sentido para mim foi quando saiu o spoiler do capítulo que vem, onde a primeira página do spoiler é essa andorinha vista de frente, e só assim a gente entende que as 6 asas laterais da andorinha elas são fixas, né? Elas não saem. O que sai, o que vira os colares, os adornos para os grandes generais são as asas que estão nas costas dela, que até então a gente não tinha visto 6 asas nas costas e apenas 4, né? Sendo que tem 5 generais lá, mas vão ser 6, então ficou uma solução super confusa ali, mas quando a gente vê essa imagem do spoiler, a gente vê que lá nas costas dela devia estar todas as asas maiores adornados ali na borda, diferente das asas fixas da andorinha. Então, posso estar errado, mas pareceu que o Hara quis reforçar o entendimento dessa solução visual que ele colocou nesse capítulo no próximo capítulo. E aí deu para entender o que ele quis dizer, o que é muito surpreendente vindo do Hara, né? A segunda observação sobre a andorinha remete diretamente a um termo em japonês relacionado à andorinha que se chama Rien. Esse é um termo que significa o voo da andorinha ou andorinha voadora. Tá? E quem lê Hajime no Ippo já sabe do que eu estou falando. Esse termo se escreve com os kanjis de Ri, de voar, símbolo da unidade Rishin, e o kanji Tsubame, que significa andorinha em japonês. A andorinha, unidade, é conhecida por mudar de direção em alta velocidade durante o voo. Então esse termo é utilizado para coisas que mudam de rumo de forma muito rápida, muito abrupta.
dando nome a um memorável tipo de soco que a gente vê em Hajime no Ippo, que é quando o cara começa um golpe e muda a trajetória do golpe no meio, tá? E deixa a galera confusa. Então só com essa estátua de andorinha sozinha, o Hara já fez referência ao título original do mangá, ao Shin, que talvez venha a receber a alcunha de andorinha voadora, ou Hien, e também ao Oki, que era conhecido pela alcunha de pássaro monstruoso de Kin, exatamente pela habilidade de aparecer em toda e qualquer parte do campo de batalha de maneira extremamente ágil, conforme mostrado na batalha de Baiou, que você pode ver nesse vídeo aqui. Legal, né? Qual que você acha que pode vir a ser a alcunha do Shin no futuro? Deixa aí nos comentários e não esquece de fazer as suas apostas para qual general vai invadir qual estado da China de agora em diante. Se você teve a sua experiência de Kingdom expandida nesse vídeo aqui, deixa seu like sincero, comenta o que seu coração mandar, checa a sua inscrição no canal, ativa o sininho para poder me ajudar aqui. E se você é novo por aqui, saiba que a comunidade de Kingdom no Brasil traduz e divulga online de forma gratuita os capítulos semanais de Kingdom no site que você está vendo aqui na descrição. Serviço de fã para fã, beleza? Um forte abraço para os apoiadores do canal que continuam acreditando no meu trabalho e investem o seu rico dinheirinho aqui no único portal de Kingdom do YouTube. Considere também contribuir com o canal via Pix utilizando esse QR Code aqui. E tô ficando por aqui. Mantenha a sua chama acesa e tchau!